Muito bem, estamos de volta com o programa Cidadão Consumidor aqui na sua TV Mato Grosso, canal 27.1. E já está ao meu lado o Dr. Rolf Santiago. Que prazer tê-lo novamente aqui, doutor. Seja bem-vindo e boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Peterson. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Não participei semana passada, não estava na cidade, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa maravilhoso. Sim, o Dr. Rolf sempre quando está conosco aqui também abrilhanta o nosso programa, sempre com respostas esclarecedoras aos nossos amigos telespectadores que sempre têm dúvidas com relação a tudo, né, Dr. Rolf? Em relação ao direito do consumidor, tá certo? Trabalhista e, claro, tributário. E olha só, já temos uma pergunta da Marli, telespectadora, é sobre esse decreto do aumento de água, doutor. O que o senhor tem a falar para a Marli com relação a esta situação? Bom, Túlio, toda vez que a gente fala de um serviço público delegado, que a água é um serviço público, ela não é um serviço privado por sua própria natureza, tá? Assim como o transporte público. Quando você faz a comparação com o transporte público, a gente consegue entender bem como funciona. Cada vez que vai se cogitar um aumento da tarifa de ônibus, o que precisa acontecer, Túlio? Precisa se apresentar uma planilha que justifique aquele aumento. É tanto que o último aumento que teve foi muito questionado porque até cafezinho tinha na planilha. Tá? Meu Deus. Do aumento da tarifa de ônibus. Então, a mesma coisa se aplica na água, tá? E na energia, que embora sejam hoje explorados pela iniciativa privada, são serviços públicos delegados. Sim. Então eles precisam, para justificar esse aumento, apresentar os motivos que levam a esse aumento. Então, cadê essa planilha que não foi apresentada? Por que isso não veio a público, para que o público possa entender se é caso de aumento ou não? A famosa transparência. Exatamente. Então o que a gente tem visto, tá? Ao meu ver, tá? Não sei nem se é verdade a justificativa do aumento, porque eu não vi planilha nenhuma falando sobre isso. Agora, eu vejo que tem um decreto aí falando que não pode haver aumento numa época política pré-eleição, que na verdade me parece muito mais uma jogada de marketing político, tá? Então, porque eu fiquei sabendo do aumento através do decreto proibindo o aumento. Eu não fiquei sabendo do aumento por um anúncio de aumento a partir do dia tal de tantos %. Não foi isso. Na verdade, a população ficou sabendo que haveria aumento quando o aumento foi proibido. Então, nos parece muito mais uma jogada política de marketing. Doutor, normalmente eu vejo o mínimo de água que se paga. Claro que quando ultrapassa aquele valor, aqueles metros cúbicos que passa pelo hidrômetro, vem um valor mais alto. Mas normalmente uma conta é em torno de R$32, R$33. Perfeito? É porque o cidadão consegue controlar e não gastar todos aqueles metros cúbicos do qual lhe é permitido até aquele valor. Mas e quando falta água? Isso não é raro acontecer aqui em Cuiabá, como em Várzea Grande, através do DAI. Se faltar 15 dias de água durante o mês, por que não vem a metade desse valor? Bom, Túlio, eu já sou totalmente contra esse tipo de cobrança. Tá. Para mim, a cobrança ela tem que ser medida. A medição mesmo, tem que ser medida, valor mínimo. Tem que ser medida, tá? Só que o nosso sistema hoje de medição, ele é tão precário que ele não representa a realidade. Hoje, se a gente colocar que a água em Cuiabá vai ser paga de acordo com a medição exata, tá? Todo mundo vai pagar contas astronômicas, porque recebe ar nos cavaletes, tá? Então, o Ministério Público tinha que entrar numa situação dessa para determinar que fosse feito por medição e que a companhia responsável de saneamento criasse os mecanismos necessários para que essa medição fosse exata. Por quê? Porque não basta você colocar lá um hidrômetro que fala, não, ele está medindo corretamente, mas você joga ar nele. Então ele vai medir corretamente o ar que está passando. Tá? Aí ele faz a borboleta girar. Exatamente. Então, o Ministério Público, neste caso, deveria, por meio de TAC, por meio de um acordo com a empresa? Águas Cuiabá, Sim. determinar
que fosse instalado aquelas borboletinhas que tiram o ar em todos os hidrômetros. E por conta dela. É isso que eu ia Porque perguntar pra o você. ônus é da fornecedora. Para Exatamente. que ela possa receber pelo serviço que ela presta, ela tem que medir o serviço que ela está prestando. Exatamente, até porque nos materiais de construção existe o contravento. Sim. Mas você já está pagando Aí por algo pela- que você não tem culpa. Aí pela incapacidade, tá, de fazer isso, o consumidor ele é prejudicado. Por quê? Porque joga ele uma taxa suposta mínima, Sim. que você não sabe nem se ele usa ou se ele não usa aquilo. Tá? E é injusto, Túlio, porque às vezes você usa muito mais do que essa taxa mínima, tá? E você está utilizando e pagando a taxinha mínima lá, e o outro que está lá sendo medido, está sendo cobrado pelo relógio, que às vezes usa muito menos, está pagando uma fatura muito mais alta. Então não é uma medição justa. O justo é medir e cobrar o quanto você utilizou. O justo- Essa seria o correto. O justo é pagar aquilo que você utiliza. Exatamente. Você vai no posto Exatamente. de gasolina, você coloca R$50, é aquilo que você vai utilizar. Enche o tanque. Em qualquer lugar que você for, se você vai numa padaria e você pede 5 pães, você vai pagar por 5 pães. Isso. Se você pede 1 quilo de carne, você vai pagar por 1 quilo de carne e não por média. Ah, eu vou cortar aqui e você leva pela média. Não é isso? Não é pela média. Lugar nenhum vai te vender nada pela média. Por que a gente compra água pela média? Não existe. Por que muitas vezes a gente paga a energia pela média? Eu não consigo entender isso. Como que se tira uma média disso? Tá? A Energisa, quando perguntado, e eu tive a oportunidade de perguntar em outras vezes que entrevistei o Riberto, os últimos 3 meses, se você gastou lá N quilowatts, eles somam os 3 meses e dividem por 1. Mas e se você não gastou? E se você estivesse viajando para o Pará? Sim. Como é que faz? Você viu a situação? Pois é. Quando eu coloquei energia solar na minha residência, Certo. tá? Eu tive esse problema com a média. Por quê? Porque quando eu coloquei energia solar, no primeiro mês a minha conta de R$ 1.600 caiu para 200. Aí o que eles ficaram eles preocupados. Exatamente, tá? Aí o que eles fizeram? Porque eu tinha 36 placas em cima da minha casa produzindo energia para mim, Tá. Então quer dizer, eu estava produzindo a própria energia, só que eles queriam me cobrar pela média dos últimos meses. Mas peraí, Você viu? Não Sim. faz sentido. não faz. Vai lá, mede, verifica quanto está sendo utilizado e cobra em cima daquela utilização. Essa seria a forma correta. Não, é o correto, mas infelizmente a matemática nem sempre, para alguns 2 mais 2 é 4. Infelizmente. Aí eles conseguem chegar em números diferentes, né? Tipo aquele último 9 na gasolina. Como que consegue? Como é que dá troco daquilo, doutor? Só que o mais interessante, Túlio, que quando você coloca aqueles números quebrados, Sim. tá? Eles primeiro não colocam todas as casas decimais, Certo. tá? Então, coloca, por exemplo, 2,39. Mas Tá. tem 1,9 Só que é ainda. vírgula 98732, Tá. tá? Que quando você vai ver no final de encher um tanque de 60 litros, vai dar uma diferença de 5, de 10 reais. Sim. Agora, durante um ano, essa diferença de toda tanqueada, 5, 10 reais, dá uma diferença significativa. valor expressivo. E você pensa isso em quantos carros param em um posto? Com certeza. O Peterson Prestes tem pergunta para o senhor, doutor. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Peterson. Recebi, tem uma pergunta aqui. Recebi IPTU com aumento abusivo e quero a revisão. O que fazer? Amigo Peterson, manda um abraço para todo mundo aí. Meu nome é Pedro Costa, Jardim Itamaraty. Um abraço, Pedro Costa do Jardim Itamaraty. Bom, Pedro, é Pedro, né? Isso. Bom, Pedro, pode sim ser requerido a revisão do seu IPTU, tá? Agora a gente tem que levar em consideração que algumas coisas são computadas para o aumento do IPTU, tá? Por exemplo, se sua casa teve aumento no tamanho dela, na estrutura da casa, porque o IPTU é em cima da metragem do seu imóvel, às vezes você estava pagando o IPTU em cima de uma metragem anterior, você fez algum aumento na sua casa e eles só perceberam agora, às vezes vários anos mais tarde. Então eles vieram te cobrar só agora e o aumento que você fez, a reforma que você fez, já tem alguns anos. Então pode ser uma coisa dessa. Outra coisa, pode ser alguma benfeitoria que foi feito no seu bairro. Muitas praças estão sendo feitas, tá? Na frente da minha residência, na frente do meu escritório também, saiu uma praça nova, muito bonita, trouxe segurança para o bairro, tudo. Só que isso tem um preço.
isso valoriza o imóvel. Se valorizar o imóvel, o seu IPTU também sobe. Então, teve casos lá que a gente vai ter aumento de 50%, 60%, 70%. Por quê? Porque o seu imóvel teve um aumento de 50%, 60%, 70%. Então, todas as benfeitorias, como o aumento do tamanho da sua residência, da área construída da sua residência, são utilizados para o cálculo do IPTU. Então, verifique se você teve alguma reforma nos últimos anos que veio a trazer um aumento e verifique se o seu bairro teve melhorias que também podem gerar esse aumento. Se não teve nada disso, você pode sim fazer um requerimento junto à prefeitura ou à procuradoria do município solicitando uma revisão. E se for o caso dessa revisão ser negada, você pode inclusive fazer hoje aquelas imagens aéreas com drone para mostrar que não teve alteração do seu imóvel, tá? Hoje a gente consegue fazer isso, faz até um mapeamento, o drone consegue fazer esses mapeamentos e daí buscar na justiça. Existe hoje a possibilidade de você questionar esse aumento, demonstrando que nada dessas coisas que eu falei interferiu no aumento injustificado do preço do seu IPTU. Doutor Rolf, temos uma pergunta no WhatsApp, põe na TV para o povo ver a pergunta. Olha só, Túlio, aproveitar o doutor, o sistema de esgoto não é ilegal? Cobrar é muito, como é que é? É muito caro. Só foi, não consigo entender, repete, como auxiliei. Só foi outra empresa quem fez. Tá, agora para manter R$20 também, é isso que está lá? Está meio longe. Agora para manter R$20, bom demais. E aí, doutor, o que o senhor entendeu dessa pergunta aí da nossa amiga Marli? Pelo que entendi ali, mais ou menos, ela está querendo saber se essa cobrança do esgoto é legal porque foi feito por uma outra empresa anterior, tá? O que acontece? A nossa rede de esgoto, ela veio da antiga Sanemat, que depois virou Sanecap. Era Sanemat quando era do estado, passou a ser Sanecap quando passou a ser do município de Cuiabá, e por isso agora... do CAP, tá? Depois passou para Águas Cuiabá, não, minto, Cabe Cuiabá, isso. E depois Águas Cuiabá, que hoje é aquele grupo Iguaza, um negócio assim, mas é Águas Cuiabá, certo? Então, como que funciona isso? Isso era administrado pelo estado. O estado passou delegou isso a competência para o município, quando virou, que eu tinha falado, era... Sanemat, Sanecap. Então, era do estado como Sanemat, passou para o município como Sanecap. Então, quando delegou essa competência, toda a rede de esgoto passou também a ser administrada pelo município. Quando o município foi lá e delegou para a iniciativa privada a exploração, toda essa rede também passou para a iniciativa privada. Então, supostamente, o valor que essa companhia, na época, a CAB, foi lá e pagou para o município, justificou, tá? Vamos colocar assim, porque foi um valor irrisório, tá? Mas vamos colocar que justificou toda a rede que já tinha sido feita pelo investimento anterior e pelo município. Perfeito. Certo? Quando transformou de Cabe Cuiabá para Águas Cuiabá, também passou a responsabilidade para essa nova empresa. Então, na verdade, essa foi feito lá atrás, começou a rede pelo estado. Quem continuou a rede foi o município. Depois, foi feita alguma coisinha já pela iniciativa privada. Então, de fato, não foi feita pela iniciativa privada, mas supostamente foi indenizado o que havia sido feito e hoje é administrado pela iniciativa privada. Então, como que funciona isso? É um percentual em cima da sua conta, eu não me lembro agora de cabeça qual é o percentual, tá? Em cima da sua fatura. Então, vamos colocar, só a título de exemplo, que seja 50%. Tá. Então, se a sua fatura de água é R$100, R$50 é de esgoto. Mas mesmo não tendo esgoto na frente da sua casa? Aí que é o porém. Pois é. Aí a gente cai no Código de Defesa do Consumidor, que diz que ninguém pode ser cobrado por algo que não recebe. Então caberia, num caso desse, tanto o Ministério Público, numa ação coletiva, numa ação pública, tá? Contra essas companhias. Por quê? Porque elas tinham prazo. Quando elas entraram, a iniciativa privada, ela entrou para explorar esse serviço público, ela tinha um prazo para universalizar o serviço de esgoto.
E não foi cumprido. Não vê obras Tá? disso. É tanto que a gente viu aquela polêmica na época da CAB, Sim. falando que o Ministério Público estava questionando o contrato que na época foi feito pelo Galindo. Sim. Questionando, e ficou só nisso, ficou em pizza. A gente continua vendo a iniciativa privada explorando o mesmo serviço, sem universalizar o serviço de esgoto e sem ter nem data para isso. Então, o que caberia hoje aos consumidores? Todo mundo começar a entrar com ação nos juizados, tá? Para que pague apenas em cima do serviço prestado. Qual é o serviço prestado? Água. Então, retira o serviço de esgoto, tá? A justificativa deles é que o serviço de esgoto não é apenas o da sua residência, mas você paga porque você anda pela cidade de Cuiabá, teoricamente, tá? E todos os lugares que você anda tem rede de esgoto e você não anda em cima do esgoto, tá? Mas se você for por essa linha de raciocínio, então você não teria que individualizar de acordo com a fatura de cada consumidor. Você devia dividir isso por cabeça. Sim. De cada cidadão. Então, E não no faz percentual. exatamente, então não faz sentido isso. Então, na verdade, você paga pelo serviço da coleta do seu esgoto. E a coleta do seu esgoto em muitas casas não estão acontecendo. Então, cabe lá o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que quando você é cobrado de forma indevida ou abusiva, cabe a restituição em dobro de tudo que foi pago. Então, todos esses meses, você poderia estar cobrando em dobro tudo aquilo que lhe foi cobrado. Eu tenho certeza que tem muita gente que está lhe ouvindo atentamente, doutor Rolf, está indignado. Eu tenho a séptica e estou pagando o esgoto. Indignação total. E você que tem que pagar para limpar sua fossa. Esse seria a próxima Você entendeu? pergunta. Você Por tem quê? que pegar o limpa-fossa. Porque se pelo menos, Túlio, falasse, não, eu tenho lá a minha fossa, tá? Então, como eu não tenho rede de esgoto, de tantos em tantos meses, a Águas Cuiabá vem aqui e limpa a minha fossa. Pelo menos, Bom, pronto. ela está fazendo a coleta. Não é da forma tradicional, mas está fazendo. Mas não é isso que acontece. Você pagou para fazer a fossa, você paga pela coleta de esgoto e você ainda paga o limpa-fossa. E um esgoto que não funciona na frente da sua casa. Doutor, produtos dolarizados, Sim. tá certo? Pneu é um exemplo. Aí o elemento lá, o fornecedor compra pneus num preço do dólar a R$6. Exemplo, hoje o dólar está 5 e alguma coisa, a maior queda que teve nesses últimos dias aí foi o preço do dólar. Mas o preço do pneu não baixou. Ah, mas eu paguei o dólar a R$6 e agora está 5. Não tenho nada com isso. E aí, doutor, como é que fica? Já que ele vende um preço às vezes absurdo, falando que a culpa não é minha, a culpa é porque eu paguei em dólar. Mas o dólar cai e a gente não vê nada, doutor. Sim, na verdade, quando é esse tipo de produto, os PROCONs estaduais fazem uma fiscalização muito forte nesse tipo de situação, tá? Principalmente em postos de gasolina. O PROCON ele tem sido até um pouco taxativo, eu entendo que de forma abusiva. Tá? E isso que eu sou muito pró-consumidor. Sim. Tá? Mas vejo que em alguns casos está até invadindo um pouco, tá? O poder econômico do empresário. Como? Você está taxando. O empresário pode ter tantos % de lucro. Tá? Só que você não sabe se aquele percentual de lucro é suficiente para ele sobreviver. Então, eu entendo que tá certo, tem que fiscalizar para não ter esse tipo de cobranças abusivas. Sim. Às vezes ele teve um incentivo e está cobrando sem o incentivo, tá? Então, assim, tem que ter esse tipo de fiscalização. Mas você taxar, você falar, você tem que praticar tal valor, aí a gente está indo lá para a Argentina, né? Tá? A gente está indo lá para a Argentina. Olha o caminho que a gente está tomando, tá? Então, não é por aí. Aquela lei que foi sancionada agora ano passado da liberdade econômica, Sim. ela retira esse poder absurdo de fiscalização do Estado. Tá? Então, embora eu seja totalmente pró-consumidor, vocês me veem aqui todos os dias defendendo o consumidor, eu também não posso, tá, me cegar por uma situação dessa. Eu acho que aí já a gente passa para o absurdo. Mas esse tipo de fiscalização deveria estar sendo feito pelo PROCON de qual forma, Túlio? Verificar se aqueles produtos que estão sendo vendidos, eles de fato foram adquiridos naquele preço do dólar alto,
ou se eles estão colocando produtos novos adquiridos no preço do dólar alto. É diferente a situação. Você entendeu? O que eles muitas vezes fazem? Vão lá e compraram 100 pneus, tá? Com dólares a R$6. Tá. Aí eles compraram 1000 pneus com dólar a R$4. Só que eles estão apresentando a nota de 6 para poder justificar o preço que eles praticam. Ah, não, o meu estoque é antigo, tá? Então, cadê a fiscalização aí para saber se de fato eles adquiriram no preço antigo ou no preço novo? Lógico, eu não posso querer que aquele pneu que foi adquirido no preço de R$6 o dólar seja vendido pelo mesmo preço, porque senão a empresa daqui a pouco ela quebra e ela também visa o lucro, tá? Agora, eu também não posso fechar os olhos e pagar o mesmo preço nesse que foi adquirido, às vezes, por metade do preço. Então, é essa fiscalização que o PROCON tem total condição de fazer. Por quê? Porque o PROCON determina que seja apresentada a nota fiscal de cada produto e a nota de saída de cada produto. Então, ele consegue cruzar a entrada e a saída e saber qual é a margem que a empresa está praticando. Tá? Perfeito. Então, esse tipo de coisa pode e deve ser feita. Perfeito, muito bem explicado aí pelo Dr. Rolf Santiago. Agora são 13 horas e 27 minutos em Cuiabá. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, um oferecimento do Forte Atacadista. O barato é estar com você. Forte Atacadista, é atacado, é varejo, é economia. Aproveite o final de semana para fazer suas compras. Atenção para algumas das ofertas do Forte Atacadista. Olha só, café brasileiro, almofada, tradicional, tá aí, com 250 gramas, apenas R$ 3,65, tá certo? Vou falar os preços para você aqui. Coxinha da asa Belo, pacote com 1 quilo. Oi? Tudo certo? Aí, coxinha da asa Belo com 1 quilo, apenas R$ 10,58. Cerveja burguesa Pilsen, 269 ml, lata, beba com moderação, hein? R$ 1,59. Papel higiênico, folha dupla, Qualité, 30 metros, com 12 unidades, R$ 10,90. E olha, e tem a forte do dia. Capa de colchão mole Friboi a vácuo, peça quilo, R$ 19,98. Respeitamos todas as medidas sanitárias. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Forte Atacadista, aqui é mais barato. E economia no atacado e no varejo. Aproveite para economizar. Café brasileiro 250 gramas, R$ 3,65. Coxinha da asa Belo, 1 kg, R$ 10,58. Cerveja burguesa 269 ml, R$ 1,59. Beba com moderação. Papel higiênico Qualité com 12, R$ 10,90. E tem a forte do dia. Capa de colchão mole Friboi a vácuo quilo, R$ 19,98. Recomendamos a entrada de uma pessoa por família. E lembre-se, o uso da máscara é obrigatório. Forte Atacadista, juntos pela saúde de todos. Boa tarde, tudo bem? Então, eu tenho sentido uma dor na região do ombro e tá me incomodando bastante, sabe? E começou quando? Uns 5 dias, mais ou menos. Deixa eu ver melhor. A Unimed Cuiabá criou uma maneira de ir até a sua casa para que você faça suas consultas na segurança do seu lar. Telemedicina ambulatorial Unimed Cuiabá. Ligue e marque sua consulta. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Oi, gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável. É Fit. Nós temos um cardápio variado com as versões mais gostosas de todos os pratos que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos, nhoque, lasanha, estrogonofe, escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora! Conheça o novo Hospital São Judas. Uma estrutura completa e diferenciada bem pertinho de você. Diversas especialidades médicas. Exames. Novas recepções. Novos leitos. Consultórios modernos. O cuidado nos inspira em cada detalhe.
Hospital São Judas Tadeu. Quando você precisar, estaremos aqui. No Comper é super economia no mega fim de semana. Olha só. Capa de contrafilé sul bife a vácuo quilo 20,89. Linguiça suína Seara quilo 13,98. Açúcar Itamaraty 2 quilos 3,99. Toddy 400 gramas 4,99. Todas as fraldas infantis com 50% de desconto na segunda unidade. Amaciante Comfort 2 litros 17,90. Petra puro malte 269 ml 1,99. Se beber não dirija. Compre também pela internet. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidadão Consumidor aqui na sua TV Mato Grosso, canal 27.1. E você pode continuar enviando as suas perguntas através do 9691-2727 para que o Dr. Rolf responda. E já chegou várias perguntas aí que daqui a pouco o Peterson irá repassar para o Dr. Rolf. Porque agora nós vamos falar da Blitz da Saúde, isso mesmo. Energisa Mato Grosso faz doação de ventiladores respiratórios para a Santa Casa de Cuiabá. As imagens são de Gilson Costa. Põe na TV para o povo ver. Blitz da Saúde. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. 4 equipamentos foram doados pela Energisa à Santa Casa aqui de Cuiabá, que serão de suma importância para que as pessoas que tenham doenças respiratórias utilizem destes ventiladores respiratórios. O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, vai nos falar da importância dessa doação feita pela Energisa ao Hospital Santa Casa. O enfrentamento a uma pandemia, ele é constituído de um conjunto. Você precisa ter grandes profissionais, você precisa ter infraestrutura física nas unidades hospitalares e precisa ter equipamentos de ponta. Especialmente para essa que é uma doença infecto-contagiosa e que afeta de forma significativa o aparelho respiratório, um aparelho de ventilação mecânica é talvez a última oportunidade para poder salvar alguém. Então essa doação da Energisa com 4 ventiladores mecânicos se soma a todo um acervo que nós já temos e a outras iniciativas de outras instituições para melhorar essa infraestrutura nossa. É de aplaudir essa iniciativa, ela será muito importante e com certeza vai ajudar a salvar muitas vidas. Imediatamente será colocada a campo, ou seja, as pessoas que precisam irão utilizá-los imediatamente. Sem dúvida. Esses equipamentos eles servem aos nossos leitos de UTI, eles servem como reserva técnica em leitos que têm respirador, mas precisa ter respirador adicional caso aconteça alguma coisa. E enquanto não se utiliza em leitos de UTI, nós utilizamos já antecipadamente nos leitos de enfermaria para evitar o agravamento dos pacientes sequer cheguem a um leito de UTI. Esses aparelhos, eles vêm de encontro a toda a realidade que a gente vive em âmbito hospitalar, né? Porque não só necessariamente os que são usados nos pacientes, nós precisamos de uma retaguarda, né? Porque são aparelhos que são usados muitas horas e normalmente, como tudo que é usado há muito tempo, eles podem apresentar falhas, né? Então, como recomendação, inclusive das resoluções da Anvisa, do Ministério de Saúde, cada 10 leitos nós temos que ter pelo menos 2 de retaguarda. E uma empresa do porte, do Grupo Energisa, a gente não poderia ficar ausente de dar a nossa parcela de contribuição para que a sociedade passe por esse período da melhor maneira possível. Então, veio a ideia de buscar respiradores, a gente teve muita dificuldade em encontrar, porque é um equipamento que hoje ele é mundialmente procurado.
nós conseguimos fazer a importação de várias unidades e essas unidades, então, nós estamos distribuindo nos principais centros onde nós atendemos, na expectativa até de que consigamos mais para poder trazer. Então, mas não faria sentido algum, enquanto a população, a sociedade luta contra a pandemia, aguardarmos mais tempo para a chegada de outros equipamentos. Então, à medida que o equipamento foi chegando, nós fomos liberando e hoje viemos fazer essa entrega, porque a gente acredita que muito mais do que distribuir energia elétrica, o papel da empresa nesse momento é de se unir às ações governamentais, a iniciativa privada precisa estar junto para poder prover para a população, para a sociedade, melhores condições de saúde. Esse é o propósito nosso. As imagens são de Gilson Costa para o programa Cidadão Consumidor. Blitz da Saúde. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Tá aí, a Energisa foi até o estado de Minas Gerais, comprou alguns equipamentos. A Energisa, doutor, atua em 25 estados da União e comprou N equipamentos e distribuíram não só para o Mato Grosso, como também para outros estados, claro. E colocaram a critério da Secretaria Estadual de Saúde, por isso o Figueiredo estava lá e ele optou pela Santa Casa. Não deixa de ser um gesto nobre por parte da Energisa, doutor. Bom, eu tenho um pouquinho de receio quando fala um gesto nobre da Energisa, porque eu estive dentro do estado. Sim. Tá? Eu estive lá do lado da fiscalização. Eu fui do PROCON municipal, do PROCON estadual, tá? Então a gente sabe que, na verdade, essas fornecedoras não fazem nada de graça. Certo. Ela não deu nada ali. A gente só não sabe a origem, se foi um TAC com o Ministério Público, se foi um acordo com algum PROCON em função de alguma multa. Por quê? Pode acontecer isso. Os órgãos de fiscalização, tá? Cefaz, tá? Às vezes o próprio PROCON estadual, municipal, a Procuradoria fez algum acordo com ela para que ela, em vez de pagar em dinheiro, pagasse em algum bem. Aí ela vai, adquire esses bens fora e entrega para o Estado. E sai como matéria linda, que ela prestou um serviço social e tal. Não veio Seria de graça. Comparativo ao cidadão pagar serviços? Exatamente, não veio de graça. É que não é divulgado ali, a Energisa não vai chegar aqui falando, olha, eu estou entregando isso daqui pelo pagamento de tantas multas que eu sofri no PROCON, ou na Cefaz, ou em qualquer outro lugar. Ela só vai mostrar ali a benfeitoria que ela fez. Mas tem uma origem, pode ter certeza. Mas, de qualquer forma, a população está sendo beneficiada. A população é beneficiada, sim. Mas eu dou muito mais crédito, seja a iniciativa ali pública, sim, tá? Que ali deve ter sido alguma fiscalização do Estado, por isso que tinha um secretário estadual ali. Perfeito. Tá? Então, deve ter sido em função de alguma fiscalização do Estado. Eu dou muito mais crédito ao Estado. Por quê? Porque com certeza foi proveniente do trabalho estatal, que ela está pagando alguma coisa. Doutor Rolfo Santiago. O senhor é corajoso, doutor, eu gosto do senhor. O senhor é peitudo. Peterson, quais perguntas para o doutor Rolfo? Vamos lá. Recebi uma notificação administrativa para pagar uma dívida tributária. Tenho como comprovar que não devo e tenho como comprovar que não devo. Posso me defender sem advogado? Posso entrar com algum tipo de ação? Se eu pagar, posso pedir restituição do valor? Joaquim Siqueira, Jardim das Américas. Parabéns, Peterson, Túlio e doutor pelo programa. Bom, seu Joaquim, vamos lá. Vamos dividir por etapa. Se você foi notificado pela fiscalização, seja pelo fisco estadual, municipal ou federal, você tem lá um prazo para apresentar sua defesa administrativa. Essa defesa administrativa, ela pode sim ser feita independente da presença do advogado. O próprio empresário, o próprio comerciante pode apresentar essa justificativa juntando as notas, até o contador pode fazer esse tipo de defesa administrativa. No entanto, você não parou por aí, você foi em outras perguntas. Você falou assim, posso entrar com alguma ação? Pode, só que daí você precisa de um advogado. Para a ação, o contador não pode e a parte também não. Então você precisa sim contratar um advogado, que eu recomendo que seja especialista em direito tributário, porque é uma área muito específica, que você vê muito pouco ou quase nada na faculdade. Então a pessoa que saiu da faculdade, que ela não fez uma pós-graduação, uma especialização em direito tributário,
ele não vai conseguir fazer a sua defesa, não vai conseguir fazer a sua ação. Ele vai distribuir uma ação cível achando que é tributária e você não vai ter êxito. Então, pode entrar com ação, desde que faça com advogado especialista na área. E se você vier a fazer o pagamento, pode entrar com pedido de restituição? Depende. Se você fizer aqueles parcelamentos que o Estado propõe, onde você vai lá, faz o reconhecimento do débito e depois um parcelamento, você confessou a dívida e você não tem mais nada para fazer. Normalmente é isso que o contador vai lá e faz para o empresário. Tá? Eu vou parcelar a sua dívida. No momento que você faz esse parcelamento, você reconheceu que aquele débito é seu e que está correto. Então, sinto muito, mas morreu aí. Você não vai mais ter como discutir. Agora, se não foi esse caso, você foi lá, tirou o dinheiro do bolso e pagou o boleto que já chegou para você com código de barra. Foi lá e pagou. Você pode sim, às vezes falar, não, eu paguei porque eu precisava do meu nome limpo, eu precisava tirar a certidão para alguma coisa, certo? Agora eu vou contratar um advogado especialista na área para poder entrar com uma ação de restituição desse valor. Aí é perfeitamente possível. É um caminho sem volta, né? Depois que você assinou. Se você fez a confissão e o parcelamento, infelizmente não tem mais nada a ser feito. Verdade. Peterson? Temos mais perguntas aqui. Boa tarde, Dr. Rolf, Peterson, Tully e a todos. Doutor, tinha um comércio, devido à pandemia acabei atrasando a energia, que dava um total de 2.308. Fui na Energisa parcelar. Chegando lá, eles me fizeram o seguinte. Pediram R$300 de entrada e 12 parcelas de 212, totalizando 2.848, sendo R$550,48 de juro. Isto está certo? Ou devo entrar contra a Energisa? Fábio do Osmar Cabral. Quantos meses de atraso ele falou, Peterson? Devido à pandemia, acabei atrasando a energia, que dava um total de 2.308. Então, seria interessante a gente saber, para a gente poder calcular se o juros não está abusivo, saber quantos meses veio a ficar atrasado, porque o juros a gente sabe que ele vai crescendo gradativamente. Sim. Tá? Então todos os meses cobra um pouquinho a mais de juros. Então, para que a gente possa saber se o juros não é abusivo, tá? A gente precisa saber se está um mês atrasado, 2 meses, já mandou 10 aqui, meses. Doutor, 4 faturas. 4 faturas, já são, no mínimo 4 meses de... Sim. No mínimo 4 não, no mínimo 5, porque sempre é um a mais. Um a mais, é tá? verdade. Então eu não vejo ali que para uma fatura, para uma conta de quase R$3.000, R$500 de juros em 5 meses, quase meio ano, né, seria abusivo. Eu acho que está dentro da média, sim. É justo? É justo. Perfeito. Mais perguntas, Peterson? Não, e a gente tem que lembrar que esse juros já está calculando também o prazo para frente do parcelamento. Sim, eles já cobrou os juros das parcelas que virão. Então, eles fizeram o parcelamento em quantas vezes? 12. Então, olha só, os juros ele cobrou os 5 meses, 4, 5 meses que ficou para trás e mais os 12 para frente. Então, você está pagando um ano e meio de juros. 16, tá? 17 meses. Então, não é abusivo. Está muito, até dentro da realidade, esse parcelamento. Perfeito. Doutor, vale a pena entrar com ação de restituição do ICMS cobrado indevidamente na conta da energia? Carla Vieira, do bairro Santa Rosa. Bom, Carla, eu como advogado, eu entraria com essas ações de ICMS, de todos que eu vejo que são indevidos. É esse tipo de ação, tá, que chegou até o STF, que foi lá, que falou que de fato o ICMS era indevida a forma que estava sendo cobrada. Então, são esse tipo de atitude que chega a garantir no final o direito a todos, não só aquele que recorreu. No entanto, você tem que verificar se isso já não foi julgado, porque que nem o caso do ICMS, tá? A gente sabe que já foi julgado em todos os graus, chegou no STF, o STF reconheceu que o ICMS era abusivo, tá? Então, quando reconheceu que o ICMS era abusivo, tá, nasceu o direito para o consumidor de receber de volta em duplicidade todo esse ICMS que ele pagou durante os últimos 5 anos. Então quebraria o Estado. Aí veio o STJ e falou assim, não, calma aí, é indevido, mas o interesse público prevalece sobre o privado, então não vai restituir nada se não quebra o Estado. Aí o STF voltou atrás, falou assim, é indevido, mas eu vou considerar que é devido. Tá? E ficou nessa jogadinha.
Tá? Então a gente sabe que ele falou que era inconstitucional a cobrança, mas que vai continuar cobrando porque senão quebra o Estado. Tá? Então tem que verificar se não é uma situação que já foi julgada pela última instância. Que embora seja reconhecidamente ilegal, inconstitucional, o judiciário fecha os olhos e faz vista grossa. Que pena. Bom, são 13 horas e 46 minutos. Tem muitas perguntas chegando, 96912727. O Peterson irá fazendo para você no decorrer do programa para o senhor, viu, doutor Rolf? Agora vamos em matéria. Calçada na Avenida Miguel Sutil. Ei, continua difícil lá, viu, doutor? Mas muito difícil de trafegar. E sabe quem sofre, né? A população. As imagens são de Gilson Costa. Põe na TV para o povo ver. Em setembro de 2019, a nossa equipe de reportagem esteve aqui, nesse local, na Avenida Miguel Sutil, e mostrou a situação das calçadas. Reveja a reportagem. Bom, você viu aí o que nós mostramos à época. Agora nós voltamos no mesmo local e olhe nas imagens de Gilson Costa. Está a mesma coisa, a mesma situação. Ou seja, calçada intrafegável, colocando em risco pessoas, pedestres que por aqui passam. Inclusive, dificultando o caminhar do cadeirante e do cego. Lamentável que continua um ano depois na mesma situação. As imagens são de Gilson Costa para o programa Cidadão Consumidor. Que situação, hein? Há um ano já. E as pessoas não podem passar por ali, e é um local que você precisa passar. Mas infelizmente as calçadas estão desta forma. O senhor lembra dessa matéria? Eu lembro, eu estava aqui no dia que foi veiculada essa matéria, sim, Túlio. Há um ano atrás. Isso. E a Miguel Sutil tem um problema sério, né, Túlio? Verdade. Ela tem um problema sério porque você vai pela calçada, você não consegue passar. Você viu ali. Tem buraco que dá para entrar dentro. Sim. Tá? Só que se você tá de carro e vai pelo asfalto, você também não consegue passar. Porque você passa ali por baixo daquela trincheira, além de ter um monte de buraco, o que não é buraco é calombo. Sim. Então você passa ali, parece que você tá... que você tá num tobogã. Então, às vezes você dirige melhor numa estrada de chão do que no asfalto aqui dentro de Cuiabá. Você tem batidas tão secas que você acha que você passou por um buraco. Você olha para trás, era um calombo no asfalto. Essa trincheira do qual o senhor está falando ali, que passa, são duas na verdade, né? Que passa sob a Jurumirim. Sim, e sobre exatamente. a Avenida dos Trabalhadores. Você já viu aquelas tampas das bocas de lobo? Sim. Aquilo é ridículo. Aquilo lá é degrau. Então você tem que ficar passando com o carro por degraus. Exatamente. Então tá na hora de ter uma recapeagem, né? Na verdade, estava na hora de fiscalizar a empresa que fez a obra, né? E punir uma empresa dessa, cobrar uma atitude para que refizesse o serviço bem feito. Agora, infelizmente. Ali é bem perceptível que você nota que ali existe algumas veias de água. Então eles fizeram um suposto esquema de drenagem, né? Sim. Só que acho que a empresa fez muito mal feito, porque realmente, além de todas essas elevações no asfalto, o que se você tiver em alta velocidade pode ocasionar até um acidente, um capotamento. Existe também, como o senhor disse, as bocas de lobo mesmo, estão todas sem grade. Se um carro cair ali dentro, olha, o prejuízo vai ser bem grande. Não, e um motociclista pode até perder a vida. Exatamente, o carro ainda deu de menos. Agora, você já pensou a situação? O carro tá andando, ou o caminhão, e vem uma moto atrás e não dá tempo de destapa logo em cima, tá? O cara cai, bate o pneu da frente da moto ali, ele não tem o que fazer. E eu não entendo, porque a Miguel Sutil, além de ser uma avenida que tem um fluxo muito grande de carro, tem também de pessoas justamente ali próximo ao ponto do Parque Mãe Bonifácio, porque as pessoas fazem muita caminhada e muitas moram na localidade ali e elas vão a pé.
para o parque. Então, você vê, às vezes, até pessoas subindo, elas caminhando em cima dos jardins, das coisas, porque realmente não tem calçada para andar. Peterson, eu vejo assim, lógico, em 4 anos, uma administração pública não consegue fazer tudo o que tem que ser feito dentro de uma cidade. Verdade. Agora, se priorizar algumas coisas, tá? Vamos começar pelo que é mais necessário. O que é mais necessário? Você deixar bem feito as principais vias. A gente tem aqui Fernando Correia, Avenida do CPA e Miguel Sutil. São as 3 principais de Cuiabá. Se em 4 anos uma administração resolvesse esse problema, as 3 principais vias da cidade, você pode ter certeza que não ia ter gente aqui criticando, ia ter gente aqui elogiando. Aplaudindo. Muito bem. Olha, são 13 horas e 52 minutos. Esgoto a céu aberto. Miguel Sutil. Esgoto a céu aberto na Miguel Sutil, próximo ao trevo da Cidade Verde. Será que foi resolvido? As imagens são de Gilson Costa. Põe na TV, para o povo ver. Avenida Miguel Sutil, uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá, bem próximo à rotatória do bairro Cidade Verde. Olha a reportagem que nós fizemos há algum tempo atrás sobre esgoto a céu aberto e mau cheiro. Você viu como estava a situação aqui na Miguel Sutil, a situação do esgoto a céu aberto. Agora nós encontramos desta forma, tudo arrumado, tudo consertado. Nós conversamos com os empresários nas adjacências e nós tivemos a seguinte resposta. A prefeitura veio até o local e solucionou o problema do esgoto a céu aberto. Agora, essas tampas que você está vendo nas imagens de Gilson Costa, justamente também com essas rampas para entrada e saída de automóvel, foram feitas pelos empresários aqui da localidade. Mas o problema, do jeito que estava e da forma que nós encontramos, está muito melhor do que estava aquela situação. Terrível, inacreditável, fédido. Está aí mais um caso resolvido aqui no programa Cidadão Consumidor. As imagens são de Gilson Costa para o programa Cidadão Consumidor. Doutor, o caso foi resolvido, carimbamos, mas a população, os empresários tiveram uma participação fundamental. Parece piada, né, Túlio? Na verdade, de fato, tem que carimbar lá que o caso foi resolvido, o problema acabou. Sim. Mas quem resolveu o caso? A população. Então, quem reclamou foi quem teve que ir lá e resolver. E solucionar. Exatamente. Por quê? Porque o poder público, infelizmente, mais uma vez, tapeou a população. Meu Deus do céu. Olha só, vou falar para você agora, quando são 13 horas e 54 minutos, do Pax Nacional. Para você viver tranquilo, tranquilo. Olha só, pessoal, tá vendo esse quadradinho aqui embaixo na sua tela? Então, se você abrir a câmera do seu celular e mirar a câmera nesse quadradinho com cuidado, a câmera do seu celular vai ler esse código e abrir para você agora a oportunidade de você fazer o seu plano Pax Nacional ou até de quitar suas mensalidades. É isso mesmo. A Pax Nacional Prever está há mais de 43 anos no coração das famílias de Mato Grosso. Se você busca segurança e tranquilidade por um valor justo, faça um plano Pax Nacional Prever e seja mais um associado do maior plano de assistência familiar do Centro-Oeste. Eu tenho o meu e convido você a também conhecer as facilidades e vantagens em fazer parte da Pax Nacional Prever. Tradição, credibilidade e seriedade que dá orgulho a todos nós que aqui vivemos. Lembrando que se o seu celular é de um modelo um pouco mais antigo, você precisa baixar um aplicativo que faz a leitura do QR Code. Pax Nacional Prever. Viver tranquilo, tranquilo. Roda.
Você tem que ter o seu. Eu tenho o meu, tá bom? Peterson, 13 horas e 57 minutos. Qual a próxima pergunta para o Dr. Rolf, por favor? Túlio, queria só, se você me permite, antes das perguntas, mandar um alô pro pessoal aqui do Facebook, Túlio. O pessoal tá ligadinho aqui no Facebook. Tá. A Elizabeth Teixeira, boa tarde, estamos sempre bem informados. Obrigado pela qualidade e dedicação da equipe. O Vanderlei Campos, também. Eliseu Antônio. Dona Teté Prado, um beijo, querida Teté Prado, que ela é, assim, telespectadora assídua do programa todos os dias. Ao meio-dia ela já sintoniza o canal 27.1 no programa Cidadão Consumidor e fica ligadinha a nós. Um grande abraço. A Dona Teté, ela acompanha o programa em todas as emissoras que o programa vai, viu? A Dona Teté é fiel, então. WhatsApp, Cidadão Consumidor. Se tiver, então, algum sorteio de alguma pessoa para que é fiel, com certeza a Dona Teté, então... Dona Teté vai estar ali no Seria uma das muitas que nós temos. É verdade. Tem a Josi Silva. Boa tarde, Josi Silva do bairro Pedregal. Um abraço para todo mundo do bairro Pedregal. O pessoal do Pedregal tem aí um coração imenso, essa galera maravilhosa. A Islândia Rocha. Boa tarde, queria mandar um beijo para o Gil Márcio e para o Peterson e para o Túlio. Obrigado para você também. O Iberê Júnior, parabéns, Elisângela, que foi a nossa entrevistada, que já... Sim, ela que é vice-presidente, ela é vice-presidente, né, do Conselho de Farmacêuticos aqui de Mato Grosso, CRF. E também a Alaide Silva. Boa tarde, Túlio. Quero participar dos sorteios, eu tenho atitude. Muito bem. Doutor, tem pergunta para o senhor na tela da TV. Olha aí, é através do WhatsApp. Boa tarde, me chamo Maria. Tá aí o nome da Maria, nós já identificamos. A pergunta é a seguinte, doutor. Eu queria saber o que devo fazer quando comprei, paguei e mesmo provando o pagamento mediante comprovante, ainda assim meu nome foi para o SPC. Trata-se de uma negativação indevida, Túlio. Tá. É muito, infelizmente, a gente falar que é muito comum isso acontecer nos dias de hoje. Porque a gente sabe que os sistemas são todos informatizados em todos os lugares, então não justifica esse tipo de atitude. Mas infelizmente é muito comum. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você procure um advogado de sua confiança. Pode fazer sem advogado? Pode. Procurar diretamente o juizado, tá? E abrir lá sua reclamação. Mas eu procuraria um advogado da minha confiança para que eu pudesse fazer a reclamação, pedir por liminar para que o nome seja baixado da restrição, tá? Declarando o comprovante de pagamento para que seja declarada a nulidade daquela cobrança e uma indenização pelos danos morais, já que ela foi não só cobrada indevidamente, mas foi constrangida por uma dívida inexistente. Doutor, quando você pede uma indenização por danos morais, como é que funciona esses valores? É baseado em cima do que ela pagou, no caso, e foi injustiçada? Ou ela pode pedir um valor porque, de repente, abalou psicologicamente a vida dela? Bom, Túlio, o dano moral ele não tem um cálculo exato que seja feito. Perfeito. Mas o que deve ser levado em consideração? O valor da restrição, porque você sabe, se você tiver uma restrição no seu nome de R$10, tá? O comércio enxerga de uma forma. Tá? Agora, se você tiver uma restrição no seu nome de R$200 mil, o comércio já te enxerga como um caloteiro. Tá? É diferente. Tá? Então, o valor deve ser levado em conta, o tempo que essa restrição permaneceu no seu nome, de forma indevida, tá? O abalo que aquilo ali te causou. Às vezes, você estava... Dá um exemplo que acontece muito. Estava lá, você acabou descobrindo que você tinha essa negativação indevida quando você estava fechando o seu contrato de financiamento da sua casa própria com a Caixa Econômica Federal. Perfeito. O sonho da primeira casa foi por água abaixo em função de uma negativação indevida. Aquilo criou um abalo muito maior. Às vezes, a pessoa precisou fazer até um tratamento psicológico ou psiquiátrico em função do abalo que ela sofreu em detrimento de uma situação dessa. Então, todas essas coisas agravam o dano moral e o juiz deve levar em consideração. Perfeito, doutor. Muito bem explicado. Peterson, a próxima pergunta, por favor. Vamos lá. Antes da próxima pergunta, preciso mandar esse beijo a ela, Túlio, porque ela é uma pessoa muito especial. A dona Benildes, lá do bairro do Campo Verde, ela faz uma comida, olha, Túlio, caseira como ninguém. Eu já experimentei da comida dela, ela é maravilhosa. Então,
Um grande abraço para a senhora aí, dona Benedita. Um beijo grande, tá? Em nome do Programa Cidadão Consumidor, do Túlio, Dr. Rolf. E a todos aí do bairro Campo Verde. E eu senti que já tem uma cantadinha, você já está garantido no almoço de sexta. Quem sabe, né? Hoje sextou, né, doutor? sábado. Eita! Olha, será que tem pessoas aqui perguntando para mim através do 96912727 sobre os empregos, Peterson. É importante, então, nós falarmos porque tem muita gente desempregada. E como você falou no início do programa, eu sei que as pessoas atenderam o seu pedido e estão ansiosamente esperando o balcão de empregos, que tem ofertas de emprego com mais de R$2.000. Agora é hora do balcão de empregos. Põe na TV, para o povo ver. Está no ar Balcão de Empregos, um oferecimento do programa Cidadão Consumidor. Atendente de lanchonete, vaga exclusiva para PCD, 6 horas diárias, uma vaga. Salário de R$ 859, mais vale transporte, mais alimentação no local e mais assistência médica. Agente de transporte, uma vaga, salário de R$ 2.212. Ajudante de carga e descarga de mercadoria, 4 vagas, salário a combinar mais vale transporte. Ajudante de eletricista, 4 vagas, salário de R$ 1.191 mais ajuda de custo e mais refeição. Analista administrativo, uma vaga, salário de R$ 1.600 mais vale transporte mais vale alimentação. Mecânico de motocicletas, uma vaga, salário de R$ 1.700 mais benefícios. As vagas de emprego estão disponíveis no site www.empregabrasil.mte.gov.br. Portanto, se você está desempregado e é qualificado para uma dessas vagas que nós oferecemos aqui no programa Cidadão Consumidor, olha, busque informações, leve o seu currículo, quem sabe semana que vem você já estará encaixado no mercado de trabalho. Mais uma pergunta para finalizarmos o programa para o Dr. Rolf Peterson. Vamos lá, Túlio. Percebi que na minha conta de energia elétrica vem junto a cobrança de uma taxa de iluminação pública, mas não usufruo desse benefício, pois na minha porta não tem nenhum poste de energia instalado. Essa cobrança é ilegal? Se não é legal, posso exigir o reembolso dos valores já pagos? Patrícia Mendes, bairro CPA 2. Bom, Patrícia, mais uma vez eu vou falar o seguinte, sou totalmente a favor do consumidor, mas neste caso eu vou te questionar e falar que você usufrui sim da iluminação pública. A iluminação pública, ela não é a privada na frente da sua casa, na porta da sua casa. A iluminação pública é aquela que tem em todo o bairro. Por quê? Porque a hora que você sai à noite pela cidade e você consegue enxergar onde você está indo, você está usufruindo da iluminação pública. Então, as praças, os postes nas avenidas, nos bairros, na cidade toda, lógico, a gente vê muitos lugares que precisam de uma reforma, de uma revisão, precisa de um cuidado, um carinho um pouco maior do poder público. Ir lá trocar uma lâmpada, arrumar, colocar onde não tem, tá? Então cabe a nós, enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, exigir esse tipo de coisa, tá? Que seja colocado onde não tem ou onde está com defeito. Agora, que você, que eu, que o Túlio, que o Peterson utilize a iluminação pública, independente se tem na porta da minha casa ou não. A gente utiliza quando a gente anda pela cidade e a cidade está iluminada. Por isso que você tem que ter um bom representante na Câmara Municipal de Vereadores para que você chegue até ele, faça uma solicitação e ele, através de um projeto, instale a iluminação pública em frente à sua casa. Exatamente. E começa lá pelo seu presidente de bairro, tá? Então, procure descobrir quem é seu presidente do bairro e aperte ele, para que ele possa ir, às vezes, até um vereador, até um outro político e conseguir um acesso que muitas vezes, a gente, enquanto contribuinte, não tem. Esse presidente já tem um acesso maior, depois o vereador tem um acesso um pouco maior e assim vai indo até que se consiga. E assim que você consegue as coisas. Bem, eu vou falar de uma coisa que todos nós aqui gostamos, né, Gil? Para manter o peso, né, Gilzinho? Culinária saudável. É fit. Oi, gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável.
é Fit. Nós temos um cardápio variado com as versões mais gostosas de todos os pratos que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos, nhoque, lasanha, estrogonofe escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora! Bom, e assim nós chegamos ao final de mais um programa Cidadão Consumidor. Tem ponto de vista domingo, Simone? Pois é. Dr. Rolf, muito obrigado por participar mais uma vez conosco aqui no programa Cidadão Consumidor. Eu que agradeço a oportunidade, Túlio e Peterson, e é um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Peterson, muito obrigado pela sua participação nesta sexta-feira. Boa tarde para você. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Dr. Rolf. E boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado. O final de semana chegou. Vamos aproveitar essa sexta-feira, né? Fazendo uma reflexão em casa, porque não está podendo sair muito para as festas. Então, não está tendo festa, está tendo, então, reflexão. Vamos refletir bastante em casa e pensar que dias melhores estão por vir. Com certeza virão. Bom, o programa Cidadão Consumidor volta na segunda-feira a partir do meio-dia. Mas eu volto domingo à noite a partir das 21 horas com o programa Ponto de Vista ao vivo aqui na TV Mato Grosso. Um abraço, um beijo e até o próximo programa. Programa Cidadão Consumidor. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Supermercados Comper. Preço baixo junto com você. Pax Nacional Prevê. Viver tranquilo. Hospital São Judas Tadeu. Quando precisar, estaremos aqui.